E hoje nós vamos falar sobre reservatório cheio, né? O tema da nossa pregação, reservatório cheio. Certa vez, um abade francês, no século XII, ele escreveu uma frase dizendo o seguinte: é melhor nós sermos um reservatório do que um canal. Por quê? E muitas vezes a gente faz essa oração, né? Senhor, eu quero ser um canal nas suas mãos. Mas ele estava explicando que é melhor, porque o canal, ele recebe a água na mesma velocidade que libera a água. Na mesma proporção, na mesma velocidade. Já o reservatório não. Ele recebe a água, ele retém a água, fica com ele e ele libera somente o excesso. Então ele faz essa comparação e se nós olharmos, é uma metáfora, mas se nós trouxermos essa metáfora para a nossa vida espiritual, nós vamos ver que ela se encaixa perfeitamente. Por quê? Quando nós somos canais, nós simplesmente recebemos uma informação, um estudo bíblico, um conhecimento e nós transmitimos automaticamente ao mesmo tempo, passamos adiante, mas não retemos. Agora, quando nós somos o reservatório, um reservatório espiritual, então nós recebemos aquela direção, aquela revelação da palavra de Deus, nós guardamos para nós colocamos ela em prática e nós liberamos, ou seja, nós transmitimos às pessoas que estão ao nosso redor, mas sem perder aquilo que nós recebemos. Nós passamos então a ser um manancial, digamos assim. É uma metáfora, mas que a gente começa a entender aquilo que Deus espera de nós. Ele espera que nós sejamos um reservatório cheio, que guardemos a revelação, a palavra, a presença de Deus e que transmitimos para as pessoas sem perder aquilo que nós recebemos. E aí, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor, a gente vai ler alguns versículos. Lá no livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração falando exatamente isso, pedindo a Deus que abençoasse as pessoas daquela região, tornando elas um reservatório. Todos acharam? Bem, pode acompanhar aí na tela. Romanos 15, 13 diz: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então Paulo estava orando e pedindo a Deus que fizessem aquele povo ricos de esperança no poder de Deus, para que eles fossem cheios da esperança de Deus, porque uma vez o reservatório cheio, ele vai passar as lutas que forem, as tempestades que forem, e não vai perder aquilo que conquistou, e não só perder, mas também vai transmitir adiante, vai ser um farol, vai ser o sal que dá tempero a este mundo. Era isso que Paulo estava dizendo. E num outro versículo, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 19, Paulo também faz uma outra oração, dizendo ao povo da cidade de Éfeso o seguinte: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então a oração de Paulo foi: vocês precisam conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês então, uma vez que vocês conhecem a Cristo, uma vez que vocês têm um relacionamento com esse Cristo, com esse Senhor, vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, e não simplesmente um canal que transmite o conhecimento, mas que vocês retenham esse conhecimento, essa presença de Deus, sejam cheios, é a plenitude de Deus. Queridos, por que Deus quer que nós sejamos um reservatório? Por que nós precisamos ser cheios do conhecimento, da alegria, da esperança? Por quê? Porque muitas situações que nós vivemos hoje, o dia a dia, né, as coisas que acontecem, a velocidade que elas vêm sobre a nossa vida, estão batendo o tempo todo na nossa porta. Às vezes você vai trabalhar e você fica sabendo que ouviu falar um boato que vai ter corte na empresa. Quer dizer, aí você começa a olhar para as tuas contas, você começa a olhar para as suas dívidas e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Ou então vem aquele diagnóstico, você está lá fazendo os exames de rotina, vem aquele diagnóstico do médico que você está com uma enfermidade.
Então, o Senhor, Ele sabe que nós precisamos ser reservatórios. Quando nós somos canais apenas, o que acontece? A gente, muitas vezes, tem muita gente que usa internet, né, hoje em dia, né, Facebook, internet, e a velocidade da informação é muito rápida. Versículos são postados diariamente, palavras de ânimo, de incentivo, e a gente se torna realmente canais muito rápidos. Transmite uma pregação, uma palavra, um versículo, e vamos transmitindo, e transmitindo, e transmitindo. O que acontece? Quando o dia mal vem e bate na nossa porta, e Jesus disse, né, que esses dias viriam nessa terra, né, nós não podemos esquecer que enquanto a gente estiver nesse corpo da humilhação, nessa terra aqui, nós vamos viver dias difíceis. Jesus viveu, para o próprio Filho de Deus, não foi fácil viver nessa terra e conquistar a nossa salvação, né? O Senhor diz, olha, vocês vão passar dias difíceis, mas não tenham angústias, porque tenham bom ânimo, eu estou com vocês. Quando esses dias vierem, se nós estivermos na condição de canais, nós não vamos ter estrutura para enxergar adiante. Não vamos ter estrutura para poder entender a vontade de Deus, para poder nos posicionar em paz diante daquela situação. Somente aqueles que estão cheios da glória de Deus, reservatório espiritual cheio, eles vão ter estrutura de enxergar aquele problema, de enxergar, mas eu estou vendo, pastor, aquele problema exato, ele está ali, mas você enxerga com os olhos de Deus. Por quê? Porque o teu reservatório está cheio da glória e da presença, da plenitude de Deus. Então os teus olhos não vão ser olhos carnais, mas vão ser olhos espirituais. Muitas pessoas, elas deixam para tentar ser um reservatório no dia da aflição. E elas correm atrás do prejuízo. Elas, ai meu Deus, e agora eu preciso ler mais a palavra, e procure, e leia, e ore e tal, não sei o quê. Mas na hora da angústia, na hora mais difícil, ali é difícil você construir rapidamente um reservatório. Porque o reservatório demora para ser cheio. É verdade ou não é? Quem tem carro sabe. Não é verdade? Você vai lá abastecer o teu carro, se você colocar 2 litros, 3 litros, rapidinho enche. Mas se você pedir para encher o tanque, vai demorar um pouco, não vai? Demora. E é por isso que o Senhor está nos alertando nessa manhã, que nós precisamos ser reservatórios cheios da sua glória e do seu conhecimento. Para nós sermos um reservatório, aliás, né, ser um reservatório é a única maneira que nós vamos ter uma vida gloriosa, né, uma vida abundante, como diz Jesus. As Escrituras dizem, nos garantem, lá em João 10:10, que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, é uma promessa de Deus. E para que nós possamos viver essa promessa de Deus, precisamos então ser um reservatório. Vocês pararam para perceber que muitas vezes, quando nós passamos, né, principalmente, né, pelos momentos, os maus dias, né, nós muitas vezes vacilamos, né? A gente vai e volta na nossa fé, né? Tem dias que a gente está ali, nós estamos crendo, e olha, eu creio que o mar vai se abrir, se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas, e tem dia, no outro dia, pronto, a nossa fé já está lá embaixo. A gente já desanima, a gente já murmura, muitas vezes a angústia, o estresse, enfim, vai contaminando o nosso coração. E por que isso acontece? Justamente porque o reservatório, ele precisa ser cheio e abastecido diariamente. Todos os dias. E aí depende de nós, da nossa vida, escolhermos sermos um canal ou sermos um reservatório. Então, por exemplo, pela manhã, quando nós acordamos, qual é a primeira coisa que nós olhamos? Quando a gente abre os nossos olhos. Você fala, minha esposa que está do lado, meu esposo. Alguns vão falar, meu cachorro, porque eu durmo com o cachorro, né? Enfim. Mas tirando essa parte, os teus olhos, o teu foco, ele está em Deus quando você acorda de manhã? Primeira coisa, o primeiro bom dia, para quem vai? Para o cachorro? Vai para Deus? Vai para o Senhor? É a tua prioridade, é o momento que você abre o olho, você reconhece que você está vivo, porque foi Deus que te deu o fôlego de vida? Ou será que a gente já vai tomar café da manhã e já vai colocando a roupa, já vai dando lanche para as crianças e já vai correndo, aquela coisa por causa do horário e tal? E nós muitas vezes não percebemos, mas o reservatório, ele é a cada dia. Quando nós paramos para ter um tempo com Deus, um tempo a sós. Fala, pastora, mas eu falo com Deus diariamente, eu estou ali no meu trabalho, estou conectado. Ótimo, é assim mesmo. Mas
nós temos que abastecer os nossos reservatórios, ter o nosso momento com Deus. Precisamos ter. Jesus fazia isso, e olha que ele tinha uma vida corrida. Ele andava de cidade em cidade, ele pregava a palavra, ele não tinha tempo ruim, e naquela época não tinha, né, carro, não tinha nada, né? Então era muito difícil, e ele sempre buscava ao Senhor. Ele tinha tempo para poder buscar a Deus. O reservatório de Jesus estava continuamente cheio. Então isso faz a diferença, o nosso dia a dia. Como que está a nossa relação com Deus? Ele vai a cada dia sendo enchido. Vamos fazer uma analogia de carro, a gente falando de carro, né? Eu não entendo muita coisa de carro, mas eu acho que fica mais fácil a gente entender esse lance de canal e reservatório. Vamos supor que os nossos carros não fossem não tivessem reservatório e tivessem simplesmente um canal, né? E aí você abastece, vai no posto, você vai lá, coloca a mangueira, né? E você vai abastecer o carro. Se você ligar o motor do carro, você acha que ele pega ou não pega? Se ele tiver um canal e não um reservatório de combustível, ele pega? Pega. Porque é um canal, vai direto, combustível vai, passa, vai para o motor, funciona o carro, que é uma beleza. Qual é o problema? Se você sair do posto. Ele é um canal, ele não retém o combustível. E ele vai ficar sempre dependente da fonte. Agora, o nosso carro tem um reservatório justamente para isso. Porque ele vai na fonte, que é o posto de gasolina, você enche aquele reservatório e o carro anda longe. E aí, se nós trouxermos para a nossa vida, quem é a nossa fonte de vida? A fonte de alegria, de salvação, é Jesus. Só que Jesus diz, filho, vem aqui, abastece, carrega o teu carro e vai. E manifeste a glória de Deus até os confins da terra. Qual é a dificuldade? Tem muitos cristãos que são canais a vida inteira. Eles dependem de uma fonte. Às vezes tem que estar grudado no irmão que é mais velho espiritualmente, às vezes num pastor, depende diariamente de uma oração, depende da igreja, depende dos cultos de domingo para se abastecer. E se você tira esse abastecimento, ele morre. E nós não podemos ser dessa maneira, não precisamos ser assim. Deus quer que a gente seja o reservatório, seja abastecido diariamente, através da nossa vida, da nossa rotina. E assim, quando nós formos para fora das portas da igreja, nós vamos manifestar a glória de Deus, ser espelhos, como o pastor disse no domingo passado, e ver o povo de Deus, as pessoas, recebendo o melhor do Senhor. As pessoas recebendo o reino de Deus, as pessoas sendo cheias dessa glória. E é isso que o Senhor quer fazer nessa manhã nas nossas vidas, amém? Encher o nosso reservatório. Algumas vezes, nós também pedimos algumas coisas para Deus, né? Nós temos sonhos, planos, projetos. Quem que não tem? Todo mundo tem planos, não é verdade? E muitas vezes nós pedimos para Deus e... puxa vida, pastor, e por que demoramos tanto para receber? Parece que Deus não está ouvindo. Poxa, eu estou pedindo algo tão nobre, a salvação do meu ente querido. Eu estou pedindo a restauração de um amigo. Eu estou pedindo uma porta de emprego. Pedindo algo que é tão maravilhoso. Por que Deus está demorando? Por que parece que Ele não me ouve? A questão, queridos, é que nós precisamos entender que não é que Deus não está ouvindo ou que Deus não está fazendo. Nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas e precisamos entender que muitas vezes nós não recebemos ainda porque nós estamos sendo trabalhados por Deus na condição de canais a reservatórios. Se Deus te entrega hoje aquilo que você pede para Ele, se Ele te dá hoje, sabe o que acontece? Vai ser um canal. Vai passar e você vai se perder com a bênção que Ele vai te dar. Porque eu creio que é tão grandioso, tudo que Deus dá pra gente é tão maravilhoso, é tão nobre, porque o nobre projeta coisas nobres, e aqui só tem nobres de Deus, amém? Então nós projetamos coisas grandes que se Deus não trabalhar o suficiente na nossa vida e não nos tornarmos reservatórios, nós não vamos ter a capacidade em Deus de reter, de cuidar bem da bênção e de ainda fazer com que as pessoas ao nosso redor sejam beneficiadas por ela. Somente um reservatório pode transbordar de tal maneira que as pessoas olhem e falem, uau, isso é Deus, foi Deus que fez, porque essa pessoa não tem capacidade alguma. Então, nós precisamos começar a entender, porque muitas vezes nós nos entristecemos quando a bênção demora, quando aquilo que nós pedimos, muitas vezes,
parece que Deus não dá uma resposta, uma direção, parece que Deus não está ouvindo, mas Ele está sim, é que Ele está trabalhando nas nossas vidas. Por exemplo, algumas situações, a pessoa às vezes ela chega na igreja, e a gente já viu isso muitas vezes. A pessoa chega, ela se converte, ela entrega o coração dela para o Senhor, ela está naquele primeiro amor e ela quer logo trabalhar para o Senhor. Ela falou, pastora, aonde tem alguma vaga para eu trabalhar? Ministério infantil? Estou lá. Louvor, eu não sei cantar, mas eu aprendo. Eu quero ser pastor. O que eu preciso fazer, pastor? Aí vai, se matricula na teologia. 2 anos ela está pronta. 2 não, 4, né, pastor? 4 anos está pronto. Pastor, agora eu quero ser pastor, eu quero ser usado, eu quero ser um instrumento na mão de Deus. Calma. Deus quer te usar? Sim, mas existe um tempo para ser de canal para reservatório que muitas pessoas não esperam esse tempo. Elas acham que somente ter o conhecimento das Escrituras é o suficiente. E há um perigo nisso. Há um perigo de ser somente canal. Transmito na mesma velocidade que recebo. As pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, elas se machucam, porque nós não temos a maturidade suficiente para lidar com os problemas das pessoas. E muitas vezes nem com os nossos próprios. Então nós temos que esperar o tempo de Deus. A gente até viu esses dias atrás no discipulado do Segunda Milhas, Abraão tinha uma promessa de Deus, de ser pai. Sabe quanto tempo levou para essa promessa se concretizar? 15 anos. Você fala, meu Deus, por que Deus não deixou para dar promessa 15 anos depois, já bem perto, né? Para ficar mais fácil. 15 anos depois. Porque Deus tinha uma obra tão grande na vida de Abraão, não somente dar Isaac, o filho carnal, mas fazer de Abraão pai das nações, um pai espiritual. Era uma obra tão maravilhosa e tão grandiosa que tinha que ter tempo de transformar Abraão num pai, num reservatório. E aí nós começamos a entender muitos dos nossos problemas, que às vezes você acha que é demônio, você repreende, às vezes você acha que, meu, não sei o que está acontecendo, eu acho que os pastores não estão orando por mim, eu vou lá dar uma cobrada, pastora, você está orando por mim? E às vezes não é, às vezes é o tempo de Deus na nossa vida. O pastor Rogério até comentou, eu quero só dar uma recapitulada, né? Ele comentou algo que aconteceu conosco no domingo passado, né? Ele falou no ano de 2014 que eu e ele vivemos uma experiência, né? Muito difícil na nossa vida. E assim, só para, né, poder contar alguns detalhes e vocês entenderem o tamanho, a grandiosidade do que Deus fez, sem dúvida, até hoje, né? Pelo menos até aqui, foi o ano mais difícil da nossa vida. Ano de 2014, eu não me esqueço desse ano. Por quê? Foi o ano do nosso desligamento, né, aqui da igreja, do antigo ministério. Foi uma fase muito difícil, muitos de vocês puderam acompanhar e se lembram dessa fase, foi muito dolorida, digamos assim, né? E na mesma época, foi a época que eu tive o diagnóstico que não poderia engravidar, humanamente falando. Aí tinha aquela possibilidade de fazer tratamento e a gente, né, vamos fazer, tudo que pudermos fazer, vamos fazer e tal, enfim. E eu lembro que naquele ano, Deus falou algo comigo. Falou, filha, eu vou te promover. Eu falei, uau, Jesus, que lindo, sério. O que eu imaginei? Uma promoção. Quer dizer, ele vai realizar o desejo do meu coração, né? Vou ser promovida. Aí eu perguntei para ele, né? Jesus, e assim, para o senhor me promover, né? O que o senhor vai precisar fazer na minha vida? Vai ter que trabalhar muito? Assim, ele, não. Pouquinha coisa. Uns detalhezinhos, uns ajustes na funilaria, sabe? Uns apertinhos só nos parafusos. Então tá bom. Irmãos, aquele ano, eu vivi literalmente aquele versículo que o Senhor diz. Passei pelo vale da sombra da morte. Literalmente, eu me vi passando pelo vale da sombra da morte. Mas ali a mão do Senhor me sustentou. Ele falou, filha, você vai passar por isso, mas eu estou com você, eu não vou te abandonar. E o Senhor começou a falar, eu vou te promover de canal a um reservatório, né? Só que eu não sabia o preço, que eu ia pagar por isso, mas valeu a pena o preço. E assim, hoje eu consigo enxergar, mas na época eu não via isso, que eu era um canal. E muitas vezes, hoje eu olho assim, eu falo, eu acho que eu era uma pastora papagaio.
Ao mesmo tempo que eu recebia uma informação, eu transmitia. Então, as pessoas vinham conversar comigo, alguns irmãos, irmãs, que estavam sofrendo, passando por lutas, dificuldades, e na hora já me vinha o versículo, é esse versículo que eu tenho que dar para o irmão. Irmão, leia tal coisa e tal, pronto, teu problema está resolvido. Aí, pastora, mas está doendo. Não, eu sei, meu irmão, mas ela está aqui, ó. E eu ainda pegava a Bíblia. Não sei se eu fiz isso com alguns de vocês, já estou pedindo perdão, porque com certeza, né, machuquei muita gente. Aqui, irmão, ó, a palavra está falando assim. E eu não me colocava no lugar da pessoa para sentir a dor dela. Não me colocava. Simplesmente queria que num passe de mágica, num canal, ela recebia a palavra. Ai, pastora, nossa, que ótimo, recebi a palavra, tudo mudou agora. Puxa, estou melhor agora. Sem entender que tem dores e traumas que muitas vezes nós carregamos, que é um processo de cura. E aí nós começamos a enxergar, queridos, como a igreja de Cristo, não estou falando da igreja aprisco somente, a igreja de Cristo muitas vezes tem se colocado como canais na vida uns dos outros, não tem conseguido se colocar no lugar uns dos outros para saber a dor. Às vezes aquilo que dói em você, às vezes não dói em mim, mas às vezes aquilo que dói em mim talvez não dói em você, né? E nós precisamos nos ajudar. Não simplesmente julgar. Ah, mas irmão, olha, porque eu passei uma situação igual a tua, mas olha, eu tirei de letra, viu? Porque não sei o quê. A pessoa fica mais para baixo ainda. Quer dizer, então sem perceber, a pastora papagaio, ela estava às vezes machucando mais, porque vinha com palavras, a pessoa olhava e falou, puxa, eu já estou com dor, eu já estou machucada. E aí eu me deparo com uma palavra que eu não tenho condições humanas de agir, porque parece que o patamar é muito alto, a pessoa ficava mais para baixo ainda. Porque eu preciso ter fé. Eu não tenho, eu estou passando por lutas e dificuldades e não consigo crer. Então, queridos, nós precisamos urgentemente ter um relacionamento com Cristo para favorecer não só a nossa vida, mas favorecer, porque há uma expectativa ardente do povo lá fora, para que se manifestem a glória de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ser esse reservatório que vai suportar uns aos outros, que vai ter a palavra dosada, que vai sentir a dor. Muitas vezes eu aprendi nesse processo, né, do papagaio, do canal para o reservatório, eu aprendi, através da dor eu aprendi que muitas vezes não adianta falar, tem momentos que não adianta, a palavra vai ser pior, vai ter momentos que você vai ter que pegar na mão da pessoa, e diz a Bíblia, chorai com os que choram, sorri com os que sorriem, muitas vezes você vai ter que pegar só na mão, chorar, e falar, eu vou orar por você, porque não tenho palavras, mas o Espírito Santo conhece teu coração, ele conhece a tua dor, e ele vai fazer como? Eu não sei, mas ele vai fazer. E aí o Espírito Santo vai dando graça, e na hora certa a palavra encaixa. E não simplesmente ser meros papagaios. Olha, a palavra fala que o Senhor é a tua força, que o Senhor... Mas a pessoa não consegue enxergar, ela não consegue viver aquilo. Então, queridos, nós precisamos, porque o pastor Jário falou uns dias atrás, para a semana retrasada, que a igreja do Senhor está doente. E é verdade, queridos, a começar por nós aqui. A começar por nós, estamos doentes, feridos e precisamos nos levantar, precisamos da unção de Deus, porque na nossa força a gente não consegue enfrentar os problemas e também não conseguimos ajudar o próximo, não conseguimos, por isso precisamos de Deus, e eu louvo a Deus. Você fala, pastor, e aí qual foi o final da história? Resolveu? Olha, eu vejo como um grande milagre na minha vida, o que Deus fez. Lógico que a página ainda não virou, ainda tem muita história, né? Mas, pelo menos na parte ministerial, hoje eu consigo enxergar que eu posso servir melhor aos meus irmãos do que na condição que eu estava antes. Então, tudo que Deus permite na sua vida e na minha, por mais difícil que pareça, para você talvez seja algo trágico até, uma porta que se fecha, uma notícia inesperada, não tenha isso como algo que Deus não tem o controle da tua vida. Não tenha isso como uma frustração, como Deus não me ama, Deus não está vendo. Pelo contrário, tenha isso como o amor de Deus, o amor de Jesus pela tua vida. Romanos 8, 28 diz, não está aqui na tela, mas o Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas.
Todas, e nem todas o Senhor vai fazer a gente entender algumas situações, nós não vamos entender, e nós vamos simplesmente ter que ter o nosso reservatório cheio de fé, abastecido de fé e caminhar, crer somente. Isso é viver pela fé, o justo viverá por fé, e não por aquilo que vê. Então, queridos, nós precisamos aprender. Eu lembro de um livro que me ajudou muito, se alguém tiver interesse nesse livro, nesse ano de 2014, foi um ano que me ajudou muito, o Espírito Santo trabalhou muito na minha vida, chama Traumas e Feridas da Alma, né? E esse livro, ele retrata exatamente a dificuldade da Igreja de Jesus na Terra de lidar com os traumas, as feridas e a dor do próximo. Um exemplo que me chamou muita atenção nesse livro, e eu falei, meu Deus, eu fiquei imaginando, gente, sério, diante de Deus, eu fiquei imaginando se aquela situação do livro acontecesse hoje na Igreja Aprisco. E eu vou contar para vocês. Conta a história de uma família, né? Eles moravam num país da África, eu não me recordo o nome, mas um país muito simples, devastado pela miséria, muita pobreza e muitos filhos, e aquele pai de família, ele se viu na responsabilidade de ter que sair do país para poder arrumar emprego em outro lugar. E ele se mudou para um outro país, ficou muito longe da sua família por 1 ano, para ele poder trabalhar, levantar um recurso e poder sustentar a sua casa. Só que nesse meio tempo, durante esse 1 ano, no momento ali de fragilidade, no momento ali de saudade da família, digamos assim, os amigos de trabalho foram para um prostíbulo. E ele caiu, né? Ele foi também, né? E, enfim, ele saiu com uma prostituta, foi uma única noite, porque, segundo, né, o livro, diz que ele se arrependeu logo em seguida, e ele lembrou do amor pela esposa e tudo mais, enfim. Só que foi uma única vez, mas foi o suficiente para ele contrair o vírus da AIDS. Foi o suficiente. 1 ano depois, ele regressa para o seu país, e ele sem saber, até então ele não sabia que ele tinha contraído o vírus da AIDS, e volta para o seio da sua família, tudo normal, e a esposa engravida. Ao engravidar, foi fazer os exames de rotina, e bababá, e descobriu que o bebê tinha AIDS. Mas como o bebê tem AIDS? De onde vem? Né? Primeira pergunta, né? De onde vem? Aí veio aquela situação toda à tona, marido e tal, aquela coisa toda. E aí, resumindo, aí diz que essa mulher, a primeira coisa que ela fez foi para a igreja. Só Deus, né, para fazer o milagre. E aí o livro, então, relata como a igreja acolhe, né? Então, eu fiquei imaginando essa situação acontecendo aqui na Igreja Aprisco. Como será que nós iríamos ministrar essa mulher? Talvez você falasse, pastora, nós iríamos primeiro ministrar o perdão, para ela perdoar o marido, né? Porque provavelmente está rancorosa, guardou mágoas, ressentimentos. Ou então você fala assim, não, a gente ia ministrar isso, mas ia ministrar também o poder de Deus para curar ela e o bebê da AIDS. A gente ia orar e jejuar até ela ser curada. Legal? Ou então não, ou então a gente ia orar por isso, né, para que Deus a curasse da AIDS e tal, mas ao mesmo tempo a gente ia ministrar também a glória de Deus sobre a vida dela, a graça de Deus, tipo, olha, se Deus não te curar, a graça do Senhor vai te sustentar e vai te dar condições de você viver com o propósito dele. Enfim, muitas são as maneiras que nós poderíamos, né, e eu deixo a pergunta no ar, não vou responder. Por quê? Para fazer a gente pensar como que nós iríamos cuidar, restaurar, porque o Senhor nos chama para restaurar. Amém? Foi para isso que se manifestou a glória de Deus. Jesus Cristo veio a essa terra para salvar o perdido e restaurar. Então, nós como imagem e semelhança, temos que fazer o mesmo. Como restaurar uma situação dessa, né? E muitas vezes nós esquecemos, queridos, que o maior desejo, né, de Deus é que através das nossas situações, em meio às lutas, às vitórias, às nossas conquistas, às nossas dificuldades, Deus, Ele quer que a igreja de Cristo conduza as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida. Então, na verdade, o maior propósito e o maior sonho de Deus para a igreja dele, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, é fazer com que nós, que somos o corpo, né, individualmente somos membros, mas quando nós nos ajuntamos, nos tornamos o corpo de Cristo. Cada um é joelho, o outro é o pé, o outro é o braço e Jesus é o cabeça. Então, Jesus espera que o corpo dele leve as pessoas a encontrarem o seu propósito divino. Então, não é fácil, nós precisamos ser reservatório, porque canal não dá.
Simplesmente ser pastora papagaio não vai levar a nada. Não vai. Né? Então, hoje eu olho para a minha vida, né, 2 anos depois, eu falei, Senhor, né, obrigado por ter me promovido, né? Eu paguei o preço, mas obrigado, né? Porque hoje eu consigo servir melhor. Não que eu já, né, tenha recebido tudo, mas um pouquinho já melhorei, né? Eu falei, glória a Deus, já consigo pelo menos entender a dor das pessoas, né? O que já facilita bastante, né? Então, queridos, Deus, tudo que Ele faz na nossa vida é para o nosso bem. Tudo que Ele permite é para o nosso bem. Amém? Vamos lá para o livro de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Aqui a gente vê o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Eu gosto muito, eu sempre cito Paulo, porque eu acho que ele foi um homem realmente exemplar, dentre outros, né, tantos maravilhosos. E ele realmente foi um homem cheio da glória de Deus, né? Foi um reservatório nas mãos do Senhor. E diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Glórias a Deus. Paulo aprendeu a ser um reservatório através das lutas, porque a gente, né, vê pelo texto que é bem claro, ele passou por essas situações. Eu aprendi, né, a passar por essa situação de não ter escassez, sem ser humilhado. Eu passei por tudo isso e isso só me fez algo de bom. Me ensinou a ser um reservatório cheio. Então, eu aprendi através dessas situações a estar contente. Porque, gente, não adianta mascarar. Porque quando a gente é canal, somente canal, a gente pega esse versículo, eu tenho que estar contente, eu tenho que estar contente. E a gente fica tentando trazer à nossa mente que eu tenho que estar contente, eu tenho que estar contente, eu tenho que estar contente. Mas no fundo eu não estou. Não é isso que a palavra fala. Não é uma lavagem cerebral, não é isso, não é uma transformação somente aqui, mas é uma transformação diária do seu coração, é uma transformação, é uma vivência com o Espírito Santo, todos os dias, quando você se relaciona com Jesus, Ele está edificando algo dentro do teu coração, Ele está te edificando e te preparando para a morada celestial, e também está te fazendo ser um vaso novo a cada dia, a cada manhã. E aí, quando a situação vem, como Paulo encontra o reservatório cheio, tranquilo, ele não tem que fingir estar feliz, ele não tem que mostrar para as pessoas que está feliz, né, aquela cara bonita, né, a gente sempre sai bonito no Facebook, vocês já repararam? Sai lindo, né, na foto a gente sai lindo, mas não é essa felicidade que Paulo está falando, ele está falando de uma felicidade verdadeira, algo que vem lá do teu coração, que você está vendo tudo desmoronar, você está vendo o teu sonho, parece que está indo para o brejo. Você está vendo tudo que você põe a mão, parece que não dá certo. As coisas parece que vai para trás, ao invés de ir para frente. E você está ali dando glória a Deus e aleluia, confiando no Senhor. Isso é um reservatório. O reservatório faz isso, fala, olha, o mundo está caindo na minha cabeça. Ainda assim, eu confio no Senhor. Porque o Senhor diz que Ele me tira, na hora que eu estiver ali caindo, que eu tiver, não tem mais, meu chão caiu, Ele me tira pelo alto. Ele me pega no colo e Ele me tira por cima. É assim que o Senhor faz na tua vida e na minha. Basta um estalar de dedo. Basta um toque dEle na tua vida. Não precisa de muita coisa não. Um toquinho. Tua vida muda do dia para a noite. Tua história muda. Aquilo que você fala não tinha solução. De repente basta uma palavra, um telefonema. Uma situação, um amigo te fala alguma coisa, ali se abre uma porta. Para Deus não há impossível e não há limites para o Senhor. Basta que nós creiamos. E em Filipenses, um pouquinho para trás, Filipenses 2, do 7 ao 9, a gente vê que é o próprio exemplo do Filho de Deus, o próprio Jesus era um reservatório cheio da presença de Deus. Mas, aqui está falando de Jesus, mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Jesus era um reservatório de Deus,
cheio da plenitude, da graça, da esperança de Deus. Esvaziou-se de si mesmo, da sua vontade própria, para ser cheio da fonte de vida do próprio Deus. Ele era um reservatório e por isso aonde ele ia, ele transmitia o amor, ele curava, ele libertava, ele transformava, e é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E para terminar, tem só mais 2 versículos. Lá em Lucas 6:45, diz que... Vou abrir a Bíblia. Lucas 6:45. Achou? Achou. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu próprio coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então aqui o Senhor Jesus, ele nos dá um ensinamento à sua igreja, de que o nosso coração é um reservatório. Então ele está dizendo que se o nosso coração estiver regado de coisas boas diariamente, da presença de Deus e de tudo aquilo que a palavra nos orienta, ele fala que nós vamos tirar desse tesouro, desse reservatório, coisas boas e passar adiante, transmitir coisas boas àqueles que estão ao nosso redor. Mas se o nosso reservatório está cheio de coisas más, como que nós vamos tirar coisa boa de lá? Não tem como. A boca fala do que o coração está cheio. Vocês já chegaram a estar perto de uma pessoa muito amargurada? Mas muito amargurada. A gente tem um aperto no coração, né? A gente sente o aperto, por quê? Porque a boca só fala amargura, murmura, questiona, só coisas ruins, a gente sente até mal. Mas você já tentou experimentar o contrário? Ou de repente nós somos, né, o contrário? Né? Somos fonte de vida, ou estamos perto de pessoas que, quando ela abre a boca, é um manancial de vida. Você fala, meu Deus, eu tenho vontade de estar perto dessa pessoa, assim, ficar o dia inteiro ouvindo as palavras dela. Por quê? Porque o reservatório está cheio, cheio de coisas boas, de coisas maravilhosas, da presença de Deus. Então, Deus espera isso de nós, queridos. Esse relacionamento diário, esse transbordar diário da nossa vida, para que nós mesmos possamos usufruir isso e possamos refletir isso na vida das pessoas. Aí você fala assim, pastor, e é fácil a gente ser um reservatório? O que vocês acham? É fácil? Não? Eu também acho que não. Fácil não é. Mas, se nós dispusermos a buscar o Senhor... O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis. Bater e abrir-se-vos-á, não é assim? E lá em livro de João, o Evangelho de João 7,38, aqui está a resposta disso. Olha, é simples. A gente acha difícil, mas é muito simples. Jesus diz, quem crer em mim, aqui nós podemos entender como não só crer, mas quem se relaciona comigo, Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crer em mim, quem se relacionar comigo, fluirão rios de vida. Então, queridos, o segredo está aqui, em relacionamento com o Senhor. Buscar ao Senhor em todo o tempo. Ser amigo íntimo de Deus. Ser chamado amigo de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Do nosso interior vão fluir rios de vida, rios de água viva. E todos aqueles que estiverem ao nosso redor vão usufruir dessas águas. Amém? Tem um exemplo de um rapaz, e eu gostaria de falar um pouquinho dele, porque o testemunho de vida dele é muito forte, e eu até separei um vídeo para a gente passar, de como que uma pessoa, mesmo em condições totalmente adversas na vida, ela pode ser um reservatório de Deus. Não é fácil, nós vamos ver que não é fácil, mas depois que nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida e permitir que Ele faça de nós um reservatório, a gente começa a viver coisas maravilhosas, sobrenaturais na nossa vida. Vocês já ouviram falar da história do Nick? Então eu vou ler um pouquinho da história deles para quem não conhece e depois a gente vai ver o vídeo. Ele não tem braços e pernas, mas já viajou pelo mundo como palestrante motivacional, impactando milhares de pessoas com a sua trajetória de vida. Milagre? Sim. Nick nasceu em 1982 na Austrália com uma rara síndrome que geralmente leva à morte.
Após o choque, ele e a sua família aprenderam a se adaptar e a lidar com a nova realidade. Ainda criança, Nick sofreu inúmeras formas de bullying e chegou a pensar até em suicídio. Com uma depressão crescente, suas orações pediam a Deus desesperadamente para que seus membros crescessem. Então ele era um servo de Deus, ele já orava, ele falava com Deus, né? A gente não está falando de alguém que não conhece ao Senhor. Porém, com o passar do tempo, Nick conseguiu subir mais alto e enxergar por cima das nuvens negras de ignorância e ver como suas ações eram inspiração para muitas pessoas. Isso serviu como reflexão da sua existência, no qual Nick compreendeu seu propósito e decidiu seguir em frente. Daí para frente, passou a orar e a agradecer a Deus por estar vivo. Diante disso, começa a trajetória de sucesso de Nick. Ele ministrou palestras no seu grupo de orações e viu sua missão ganhar adeptos e chegar a lugares cada vez mais distantes. Assim, nasceu sua organização sem fins lucrativos, Life Without Limbs. Nick é formado em contabilidade, planejamento financeiro, ator, músico e autor de vários best-sellers. Seus esportes favoritos são o surf e o golfe. Seu hobby é pintar telas e sua maior satisfação é dedicar-se à sua família. Frase dele: se você não pode fazer um milagre, torne-se um. Né? Então agora a gente vai ver o videozinho. É um vídeo de 8 minutos, né? Não é tão rápido assim, mas é interessante porque você vê que ele consegue, através de ser um reservatório, né, cheio da glória de Deus, ele consegue impactar muito mais as pessoas ao ver ele sem braços e sem pernas e sendo cheio da presença de Deus e ainda transmitindo motivação às pessoas, do que se Deus tivesse simplesmente dado para ele os membros, fizesse nascer, porque Deus faz isso, claro que faz. Deus é um Deus de levantar mortos. Se ele quisesse, se Deus tivesse um propósito na vida dele, com certeza Deus poderia ter feito nascer braços e pernas sem problema algum, mas não era o propósito de Deus na vida dele, e Deus usa a vida dele do jeito que ele é.